O radar Radio Detection and Ranging foge um pouco do que vimos até agora. Como ele emite sua própria energia, é classificado como sensor ativo. Nos casos dos sensores anteriores, a região do espectro de interesse era geralmente a parte do visível e infravermelho do espectro eletromagnético. O radar trabalha com a porção do espectro denominado de microondas, nos quais os comprimentos de onda variam de 1 centímetro a 1 metro. Estes longos comprimentos de ondas fazem com que o pulso emitido pelas antenas do radar atravesse as nuvens, permitindo o imageamento mesmo em condições de tempo ruim. Já vimos anteriormente, mas vale a pena ressaltar, que como os sensores ativos possuem fonte de energia própria, é possível obter imagens mesmo durante a noite. Outro ponto interessante é o maior controle das características do levantamento, como ângulo de emissão, polarização, comprimentos de ondas e outras características. Os componentes básicos de um equipamento de radar são transmissor, receptor, antena e gravador ou visualizador. O transmissor emite pulsos de microondas com frequência fixa, ou seja, monoespectrais, que será enviado pela antena em direção à Terra ou ao objeto, através de disparos. O sinal refletido é então captado pela antena, filtrado, amplificado pelo receptor e armazenado ou visualizado pelo display ou gravador. Sabendo a velocidade da luz e que o pulso percorre 2 vezes a distância entre o sensor e o objeto, essa distância pode ser facilmente calculada. O valor atribuído a cada pixel corresponde à intensidade de energia refletida de volta pelo solo ou objeto. Os principais componentes que irão influenciar esta intensidade são características do equipamento como comprimento de onda emitida, antena, poder de transmissão, sensibilidade da recepção e outros, geometria do imageamento como largura do sinal, ângulo de incidência e as características do objeto interceptado pelo sinal do radar. A interpretação de produtos de radar não é uma tarefa simples. Configurações do equipamento influenciam diretamente na imagem registrada pelo sensor. O radar pode trabalhar em uma ou mais bandas. Para facilitar, um padrão de nomenclatura foi definido identificando a banda por letras. O Canadian Radarsat, por exemplo, utiliza a banda C. Já o GEMS 1, que é o sistema de radar transportado durante o Radam Brasil, utiliza a banda X. Nessa tabela, os nomes e os intervalos dos comprimentos de ondas podem ser encontrados, mas vale uma ressalva de que os valores podem variar entre as fontes consultadas. A polarização é outra característica que irá influenciar as imagens obtidas por um radar. Uma polarização pode ser definida tanto para o emissor quanto para o receptor. 3 diferentes polarizações são possíveis. A polarização horizontal, a polarização vertical e a polarização cruzada.
Combinando tais definições, é possível obter diferentes padrões de imagem. Uma imagem HH, por exemplo, define que tanto o emissor quanto o receptor estavam polarizados horizontalmente. As características do objeto imagiado também influenciam o resultado obtido pelo equipamento de radar, em especial a rugosidade. A rugosidade do terreno equivale à textura quando consideramos variações da proporção do comprimento de onda. Quando essas variações são de magnitude maiores, da ordem de centenas de metros, chamamos não mais de rugosidade, mas sim de relevo. Objetos lisos refletem o sinal do radar em apenas uma direção. Isso faz com que pouca energia retorne para a antena, aparecendo a imagem negra. Superfícies rugosas, também conhecidas como refletores difusos, aparecem mais brilhantes na imagem de radar, já que um pulso excedente é refletido em várias direções. Outro ponto que altera a quantidade de energia que retorna ao radar é o teor de umidade do corpo. Altos teores implicam em superfície com maior poder de reflexão. A vegetação também possui uma interação complexa com os pulsos de radar. Parte da energia do pulso será refletida de volta ao sensor pela vegetação, mas parte passará pela vegetação e retornará de objetos abaixo dela. A região espectral de operação do radar permite a alta transmissão das ondas eletromagnéticas na atmosfera, independente da iluminação solar, mesmo quando a atmosfera se apresenta nublada ou durante precipitações, podendo assim gerar imagens sobre as condições mais adversas. A transmissão das ondas eletromagnéticas por um meio é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Desta forma, quanto menor a frequência do radar, maior será sua penetração. Pequenos comprimentos de ondas, ou seja, que possuem maior frequência, como as bandas X e C, trazem informações apenas sobre as camadas superficiais do dossel vegetal, devido ao retroespalhamento. Já comprimentos de ondas maiores, como a banda L e a banda P, têm uma penetração maior no dossel. Assim, essas bandas têm teoricamente maior potencial para discriminar tipos de cobertura vegetal que apresentem diferenças estruturais.